Há produtos como cigarros, em que o imposto no Brasil pode chegar a 90%, dependendo do estado. E esse dinheiro não entra para a economia brasileira, como a venda dos produtos falsificados. Em 8 anos, esse prejuízo cresceu 300%. O produto é considerado campeão do contrabando no Brasil. Cerca de 162 milhões de maços da mercadoria foram confiscados durante 2022, segundo o relatório da Receita Federal. Mercadorias contrabandeadas são mercadorias de importação proibida. E elas podem ser de importação proibida de diversos motivos, né? Por exemplo, aqui no Brasil, o cigarro eletrônico hoje ele é de importação proibida por conta de normas aí da Anvisa. Tá? Mercadorias falsificadas são então uma espécie do gênero, né? Elas também são de importação proibida, né? Por conta da própria falsidade delas, né? Então violam o direito de marca ou um direito autoral e aí, consequentemente, são falsificadas e também são de importação proibida, então são contrabando. O Brasil perdeu, ao longo dos últimos 12 meses, 345 bilhões de reais com a falsificação e o contrabando de produtos. Prejuízo tanto em arrecadação tributária, como em perda de faturamento das indústrias que são vítimas dessa concorrência desleal. A Receita Federal tem a atribuição de controle do comércio exterior e de repressão a contrabando e descaminho. Especialmente nessa área de repressão ao contrabando e descaminho, né, que tem o papel da Receita Federal de combate no seu escopo de mercadorias aí estrangeiras, realmente não de fabricação nacional, mas mercadorias estrangeiras, tá? E de apreender essas mercadorias de importação proibida. Tá? E mercadorias falsificadas, né, são mercadorias de importação proibida na legislação nacional. Então a Receita Federal atua fazendo a apreensão dessas mercadorias, né, e a perda delas em favor da União, e tipicamente depois elas são destruídas, né, já que elas não se prestam ao comércio. Por vezes a gente ainda consegue descaracterizar elas e fazer alguma doação aí em benefício da sociedade. No ano passado, uma pesquisa realizada pelo IPEC Inteligência apontou que as vendas de cigarros ilegais, na maior parte contrabandeados do Paraguai, atingiram 41% de todo o mercado nacional. O comércio ilegal de produtos contrafeitos, falsificados, é fomentado imensamente pelo consumidor. Essas regiões de comércio mais popular, onde esse tipo de produto é exposto com mais frequência, são muito procuradas por consumidores, inclusive de fora da capital paulista, para adquirir esse tipo de produto. Isso é muito complicado, é um problema muito sério, pois a pessoa que adquire esse tipo de produto, ela tem que estar ciente de que esse produto não passou por nenhum tipo de fiscalização, por nenhum tipo de verificação de vistoria, por nenhum órgão governamental. Não há como garantir que as especificações de alguma etiqueta que esteja naquela peça são realmente as verdadeiras e muitas vezes o material utilizado pode até causar danos para a nossa própria saúde. Com a venda ilegal do produto, milícias e organizações criminosas movimentaram o equivalente a mais de 10 bilhões apenas em 2022. Ainda de acordo com a pesquisa, o cigarro ilícito domina 75% do consumo de cigarros no Mato Grosso do Sul, uma das grandes fronteiras com o Brasil. O crime organizado, ele já atua, né, em contrafação, em contrabando e descaminho, que a gente fala, lá atrás, quando ele começa a trazer cigarro do Paraguai. Por quê? Porque é um tipo de criminalidade que gera muito lucro, né? E é o mesmo meio de transporte ou o mesmo mecanismo que faz, por exemplo, com a droga. Via de regra, entrando pelos países da América do Sul, principalmente o Paraguai, onde a gente tem fronteira muito simplista, você atravessa uma rua em Pedro Juan Caballero, você já está no Brasil, e a forma de trazer esses produtos falsificados também varia. Você pode trazer dentro do seu carro, dentro da caminhonete, numa aeronave, numa mochila. Então sempre, né, por uma questão geopolítica, o Brasil sempre enfrentou esse problema de fronteira, principalmente de fronteira seca, que facilita a entrada de tudo, inclusive droga, armas e produtos contrafeitos ou produtos falsificados. No território nacional. E aí você vê que no tráfico de pessoas e no trabalho escravo, o crime organizado também atua.
ele atua, né, fazendo oficinas, por exemplo, onde pessoas que vêm de outros estados, sem nenhuma condição financeira e até sem qualquer prova de cidadania, aceitam a trabalhar em oficinas onde eles ficam, né, produzindo produtos contrafeitos, mochila, brinquedo, camiseta de time de futebol, onde também o crime organizado financia e acaba oferindo lucro. Esse lucro, que é um lucro muito grande, porque não se paga imposto, porque não se tem direito trabalhista, existe uma exploração em todos os nichos, ele precisa lavar o dinheiro. Via de regra é dinheiro em papel, né? E a movimentação, o grande volume dessas quantias exige que lave dinheiro em patrimônio, tipo veículos, aeronaves, principalmente imóveis. Não é por outro motivo hoje que os cartórios de imóveis estão sendo obrigados, através de resolução do CNJ, assim como o COAF, a comunicar essa movimentação em bens de patrimônio, exatamente porque é um grande canal de lavagem de dinheiro, né? Pegando dinheiro sujo, comprando patrimônio e depois assim se retroalimentando. O Brasil é o 5º maior país do mundo, localizado no coração da América Latina e faz fronteira direta com 10 vizinhos. No total, são mais de 17 mil quilômetros de fronteiras marcadas por terra e água, o que torna a fiscalização difícil e facilita a entrada ilegal dos mais diversos produtos. As mercadorias ilegais ganham acesso às principais rotas do contrabando. A BR-277, que corta o Brasil transversalmente, e a BR-163, com extensão de norte a sul do país, e são distribuídas para todos os estados. Os contrabandistas de cigarro, por exemplo, operam em um sistema que atravessa todo o país, da fronteira com o Paraguai até o Rio Grande do Norte. Combater esse tipo de criminalidade, que é uma criminalidade mundial, existe, né, um trabalho intrínseco e extrínseco, de dentro para fora e de fora para dentro. Ou seja, as polícias atuando na fronteira, né, os crimes contra a propriedade material, que é um capítulo, inclusive tem todo um procedimento específico, onde empresas que são donas da marca, né, movimentam, fazendo uma representação para a polícia judiciária, com busca e apreensão, né? Mas isso literalmente é enxugar gelo, porque enquanto a gente está cumprindo, a polícia está cumprindo uma busca e apreensão, aquela oficina, num lugar totalmente desconhecido, está fabricando mais peças falsas. Um trabalho de investigação, de inteligência. Descobrir onde estão essas oficinas, descobrir quem financia, né, quando o contrabando vem de outro país, por exemplo, no Paraguai. Então, são vários caminhos que têm que ser adotados, parte de polícia judiciária, parte de secretaria de fazenda, né, a sociedade dessa consciência, para que, de alguma forma, ainda que não se encerre, né, esse tipo de criminalidade, consiga, pelo menos, conter, né, esse tipo de crime. Os produtos ilegais que mais chegam no Brasil pelas BR são cigarros, eletrônicos, vestuário, medicamentos, cosméticos e bebidas. O impacto maior é uma das mais importantes cadeias produtivas do país, o setor de vestuário. Somente em 2022, no Brasil, as perdas com esse crime somaram 84 bilhões de reais. O setor de vestuário, de calçados, ele é fortemente atingido hoje em dia, né? Alguns, inclusive, também com a contrafação doméstica. A gente não tem, né, tudo que vem de fora só, a gente tem alguma coisa de produção doméstica também, de produtos contrafeitos. Eu destacaria hoje o setor de vestuário e calçados esportivos, camisas de futebol, são bem frequentes. São Paulo é o maior centro distribuidor de mercadorias do país. As ruas Santa Ifigênia e 25 de Março, ambas no centro da capital paulista, são muito conhecidas. São dois dos principais destinos da pirataria no estado. O material ilegal é produzido principalmente na China. Tem muita gente que compra e não se importa com a procedência do produto.
O comércio de produtos falsificados é muito comum em qualquer região de comércio popular, em qualquer grande capital do Brasil. Em São Paulo, a região central, por abrigar esse comércio mais popular, são onde mais se encontram os produtos falsificados à venda. Região da 25 de Março, Galeria Porto Geral, todo esse entorno da região central, mas também na Avenida Paulista, onde é o coração financeiro da capital. Mas o prejuízo não é só na economia do país, mas a compra de produtos falsificados, como roupas, bolsas e sapatos, pode ameaçar a saúde e a segurança do consumidor. Segundo o diretor da Associação Brasileira de Combate à Fiscalização, Rodolfo Ramazini. A ABCF vem trabalhando em conjunto com as autoridades ao longo dos últimos anos para coibir principalmente a chegada ao público consumidor desses produtos mais nocivos, que são os medicamentos, produtos cirúrgicos e hospitalares, as bebidas falsificadas, os cosméticos, são produtos de consumo direto do ser humano. Porque nesses produtos, muitas vezes, você tem compostos químicos ou metais pesados ou algo que vai lesar seriamente a saúde desse consumidor. Esse especialista explica que a falsificação pode estar em produtos que nem passam pela nossa cabeça. Como é o caso das autopeças, das ferramentas, dos produtos de higiene, de limpeza, de cosméticos, dos produtos, materiais elétricos, bebidas, porque são produtos de consumo direto do ser humano. Então é onde nós temos que tomar mais cuidado e trabalhar com mais afinco para combater isso de uma maneira mais efetiva. Velas, cabos de ignição e até mesmo rolamentos de veículos podem ser facilmente falsificados. Sem testes e certificações de órgãos competentes, o produto coloca a vida de motoristas e passageiros em risco. E a adulteração de produtos chega também em alimentos e bebidas. Segundo a Associação Brasileira de Bebidas Destiladas, o produto é um dos que mais sofrem alterações. Para especialistas, é comum encontrar substâncias tóxicas desconhecidas, como, por exemplo, metanol, que, dependendo da quantidade, pode levar o consumidor a óbito. O primeiro risco é o uso de álcool que não é o álcool adequado para o consumo humano, que é o etanol, o álcool etílico. Muitas vezes essas bebidas podem vir contaminadas com metanol. E aí sim causar um quadro de intoxicação bastante grave. O quadro de intoxicação por metanol, ele pode levar o quadro como a gente viu até inclusive na questão da cervejaria alguns anos atrás, né? Ele leva um quadro importante de acidose, de inconsciência, de embriaguez, podendo inclusive levar lesões renais, mas principalmente no caso do metanol, a lesão do nervo óptico. Então a pessoa pode perder a visão ou, pelo quadro grave de intoxicação, inclusive perder a vida, dependendo de quanto ela ingere. Então, essas bebidas, né, essas substâncias que forem utilizadas, esses produtos, melhor dizendo, devem ter uma origem definida. Você deve ter um fabricante, porque esse fabricante controla a qualidade do seu produto e caso haja um desvio, um erro na fabricação, né, a gente sabe a quem responsabilizar. E outras substâncias que a gente falei, não sendo um produto que tenha a sua origem controlada, que seja fiscalizado, a gente fica à mercê daquilo que vai ser colocado por esse falsificador, por essa pessoa mal intencionada que vai adulterar. Então, sempre muito cuidado com o consumo dessas substâncias. Policiais da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes apreenderam centenas de bebidas falsificadas em São João do Rio Pardo, no interior de São Paulo. 2 comerciantes foram presos em flagrante. A Operação Fake Drink, comandada pelo delegado Vanderlei Fernandes Martins Júnior, tinha como objetivo o combate ao comércio de bebidas falsificadas. Os presos vão responder pelo crime de corromper, adulterar, falsificar ou alterar produtos alimentícios. As penas podem chegar de 4 a 8 anos de prisão. As penalidades relacionadas à pirataria ou à contrafação, elas na realidade vão variar a depender de qual produto está sendo vendido. Se a gente está falando de produtos relacionados à saúde pública, como por exemplo a venda de medicamentos falsificados, a pena pode chegar até 15 anos de prisão. E obviamente vai ser uma situação com potencial danoso muito maior.
Quando a gente está falando de falsificação de outros produtos, onde se dá a violação da marca de uma forma menos crítica do que em relação, né, a esses casos de saúde pública, mas em relação à venda, a réplicas de produtos, essa pena pode ser dada de 3 meses a 1 ano. Mas o que é importante a gente pensar é que, para além desse tipo de penalidade, envolvendo exatamente a restrição de liberdade, quem vende produto falsificado também está sujeito a outros tipos de danos. Por exemplo, pode haver a necessidade do pagamento de indenizações, a compensação em relação ao dano causado a esse titular. Esse vendedor ele pode ter os seus produtos apreendidos. Se esse vendedor está vendendo produto na internet, a página dele também pode cair, pode ser derrubada. Então, para além da pena de detenção, o vendedor ele vai estar sujeito a uma série de outras medidas que vão lhe causar também muita dor de cabeça. Então, como um todo, é importante ter essa atenção, que há muitos prejuízos, muitas coisas que podem ser consideradas quando você está violando direitos de propriedade intelectual de terceiro. Mas não é só a bebida que é adulterada. Mas acredite, o azeite de oliva é um dos produtos mais falsificados do mundo. O azeite tem várias categorias, né? O virgem, o extra virgem, que são os adequados para consumo humano, são os mais caros. Porém, há subprodutos na própria extração do azeite de oliva, como um azeite específico para ser combustível de lamparinas, que pode ser misturado e adulterado. Isso fora outros tipos de óleos que podem ser introduzidos ali naquele frasco de azeite adulterado. Bom, o que pode acontecer? O mais comum, que é a adulteração com azeite de má qualidade, que é o azeite que só serve como combustível, é que esse azeite é muito mais fermentado. Então, a pessoa que ingere pode ter uma disposição estomacal, náusea, vômito, diarreia, ou seja, passa mal, ter uma intoxicação alimentar com esse produto, né? E, lógico, ter o prejuízo, além disso, ser enganado do ponto de vista financeiro, visto que a proporção do preço é bem diferente. Nunca foi tão grande o volume de bebidas falsificadas no mercado brasileiro. Nunca a BCF recebeu tantas denúncias, nunca tantas operações foram realizadas e, mesmo assim, o problema cresce ano a ano, desde o desligamento do Sistema de Controle de Produção Sicob em 2016 da Receita Federal. Hoje, a declaração dos setores de produção é presumida e isso acaba permitindo que os bandidos obtenham insumos em fábricas menores para fabricar produtos falsificados, por isso que o problema aumentou seriamente. Seja em um produto adulterado ou falsificado, o consumidor que for lesado pode e deve procurar seus direitos, já previstos em lei. É oportuno notificar, né, o portal, seja de e-commerce ou seja a rede social, de que aquilo houve uma veiculação de um anúncio, alguma coisa que não correspondente ao produto, tá? O PROCON, tá? As áreas de defesa do consumidor, conforme for procurar a identificação dessa pessoa, eventualmente conseguir até alguma ação de danos contra ela, tá? E sim, conforme o caso, notificar ou a polícia, ou a Receita Federal, a Receita Estadual, por um produto que está simplesmente sem nota, tá? Que podem ter medidas dessas instituições, além de algumas coisas específicas. Por exemplo, se você está falando de um telefone celular, a Anatel é a agência reguladora que cuida disso. Se é algo que está ali para a área de cosmético, medicamento, a Anvisa é a instituição interessada, né? Quanto mais instituições pudessem informar, melhor, porque até para que elas funcionem melhor na regulação desses seus setores. Em primeiro lugar, ele deve procurar o PROCON. Ele foi enganado. Ele tem direito à informação correta. E também pode procurar a polícia, porque o artigo 66 do Código de Defesa do Consumidor considera crime qualquer propaganda, veiculação ou afirmação mentirosa, enganosa, ou mesmo a omissão de uma informação que fosse necessária. Então, tanto ele pode ir à polícia, claro que é uma infração pequena, de menor potencial ofensivo. O Congresso Nacional precisa rever esses crimes contra o consumidor, mas ele pode se dirigir ao PROCON, fazer uma reclamação no PROCON. Em São Paulo, o comércio ilegal abre portas para que essa prática só cresça. O combate ao crime
encontra grandes dificuldades, como explica o presidente da Associação de Lojistas da 25 de março. E a gente sabe da dificuldade, depende muito de cada órgão público poder estar disposto, estar disponível, ter ferramentas, ter pessoas, ter formação, ter especialização, treinamento para identificar isso, para conversar, para ter um plano de não só não punir, mas explicar, dar a oportunidade de se explicar de que a pessoa se enquadre, se formalize, que o vendedor se formalize, pague o imposto, recolha, se inscreva, confira se o produto é correto. Então são duas frentes aí, uma de fiscalização e uma de conscientização e de educação. Todo o território brasileiro tem um braço do crime organizado que comanda as falsificações. E cada estado tem a sua particularidade. O estado de São Paulo é o principal mercado consumidor de produtos ilegais no Brasil, como qualquer outra coisa, é o mercado número 1. Entretanto, as fontes produtoras estão espalhadas pelo país. Quando você fala, por exemplo, de tênis falsificados, você tem Nova Serrana em Minas Gerais, Franca aqui em São Paulo. Quando você fala de calças jeans falsificadas, você tem Jaraguá em Goiás. Camisetas, além da região do Brás, aqui em São Paulo, a cidade de Japucarana, no Paraná. Tem produto que requer muita tecnologia para passar despercebido pelo olhar do consumidor. Peças impecáveis, como as originais, que são difíceis de acreditar que são réplicas. Produtos que exigem uma maior sofisticação tecnológica para ser fabricados, como um celular, um computador ou mesmo uma autopeça de grande porte, esses produtos já vêm prontos da China pelo sistema do contrabando e descaminho e são introduzidos no Brasil com declarações falsas de importação.